olha, não é tão fácil ter essa coisa aqui, sabe? Se a gente quer algo, a gente precisa economizar. Um tá trazendo um problema e o outro tá querendo resolver, né? A gente é uma equipe, a gente tem que trabalhar junto. As gordas a gente guarda pras vacas magras, né? Exatamente. Então eu tinha todo o conhecimento pra montar meu próprio negócio. Quer empreender, mas às vezes quer abrir um negócio que nunca teve vivência, né? Então é sempre junto, sabe? Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do podcast Tua Conta do Avesso. Estreando hoje, né? O 2026, começamos agora, então, com os episódios, né? Atrasadinhos um pouco, mas o ano só começa depois do carnaval, né? Então, por isso que a gente tá começando agora. Então, vamos para o primeiro episódio. E hoje, um assunto bem especial: empreendedorismo, família e finanças. E já que a gente vai falar de família, né? Não poderia deixar de convidar alguém da minha família, que é a minha prima, Gisele Barbosa. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui hoje com você. Ai, coisa boa. E aí, geralmente peço pro convidado se apresentar. Então, conta um pouquinho pra gente da tua formação, hoje qual ramo que tu tá trabalhando, depois a gente vai entrar nesses pormenores também. Mas conta um pouquinho pra gente. Tá. Eu tenho 2 formações em técnicos, né? Eu fiz técnico em prótese dentária, fiz técnico em saúde bucal, sou sócia administradora da Odonto X há 14 anos e laser terapeuta. Tenho 44 anos. E... Nem parece. Tá na flor da idade. Estamos aí. Ah, coisa boa. Então, no início, a gente sempre quer voltar um pouco para tua infância, pra gente entender um pouco como que era essa relação com o dinheiro, né, na tua casa. Se o dinheiro era um problema ou se não era, né? Tem famílias, às vezes era um problema, às vezes não era. Então, como que eram as suas primeiras lembranças, assim, quando tu pensa em dinheiro, quando tu começou a entender, né, a importância do dinheiro, como é que foi, assim? O que tu lembra, né? Porque eu sei que também, às vezes, a gente não lembra quando era criança exatamente, mais pra frente, né? Exatamente. Então... Eu não lembro muito quando eu era bem pequena. Hoje eu fiquei refletindo sobre isso e eu realmente não lembro muitas coisas, assim, de quando eu era muito pequena, mais da minha adolescência. Uhum. Então, eu me lembro que o meu pai trabalhou por muitos anos fora, né? Numa empresa fora. E ele largou a empresa para empreender, né? Para abrir, ele abriu na época um mini mercado, padaria, açougue. E nessa época foi onde o meu primeiro emprego aconteceu. Coisa boa. Que ele trouxe a família, então, para trabalhar com ele, né? E foi onde eu me recordo, assim, questão de dinheiro, que foi, assim, quando eu recebi o meu primeiro dinheirinho, o meu primeiro salário, que eu fiquei muito feliz, minha primeira contribuição, que foi ali em família, que ele pôde proporcionar isso, né? Empreendendo e trazendo isso pra gente, que foi muito gratificante. E eu me lembro que o meu primeiro salário, a primeira coisa que eu fiz foi ir pro centro e gastar em roupa. Ah, coisa boa, né? É o sonho, né? Então, nessa época foi muito legal, assim, porque eu pude ir, porque sempre foi muito... eu sempre tive o necessário, mas eu não tinha aquela opção de escolha em muitas supérfluo, coisas. Né? Vou escolher aquele tênis, aquela roupa, exatamente. Né? Então, era o que dava, né? A gente tinha uma família grande, nós somos entre 7 filhos, o pai e a mãe, sempre meu pai mais que trabalhou, assim. E então não tinha essa escolha, né? Então a primeira coisa que eu fiz quando eu tive meu primeiro dinheiro, meu primeiro salário foi ir pro centro gastar em roupa, calçado, e aí poder escolher, sabe? Poder me proporcionar aquilo foi muito bom. Gratificante, né? Uhum. Aí também deu uma boa visão, assim, de empreendedorismo ali, né? Porque imagina, ele começou do nada, assim, né? Porque se ele trabalhava antes pra alguém, ele teve, não, agora eu vou começar pra mim. Então, acho que foram muitas lições ali também, né? Exatamente. Juntos, em família ali, né? Muita gente envolvida. E a tua mãe também, tua mãe e minha Dinda... também envolvida ali, auxiliando, né? Por mais que não fosse a atividade principal dela, né? Que mais que era o teu pai que tocava, ela também tava ali cuidando de filho e se mexendo, né? Sim, sempre cuidou muito bem da gente, né? Sim. Então, sempre ajudou ele muito também, né? Mesmo sendo com as coisas de casa, né? Enfim. E quais foram as lições, assim, que tu enxerga, os aprendizados, na verdade, que tu enxerga, assim, nos teus pais, né? No modo como, ou teu pai ou tua mãe, como eles lidavam com o dinheiro, né? O que tu acha que tu trouxe pra tua vida, né? Ou pode ser exemplos bons ou ruins, porque às vezes a gente enxerga algo ruim e pensa, não vou fazer diferente, né? Então tem esses dois lados. Então eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, né? Se tu tem
alguma visão assim, tipo, isso e fiz igual meu pai, isso aqui eu não quero fazer igual. Como é que foi essa questão? Sim. Sempre meu pai mais que trabalhou, né? Então, ele trabalhou anos numa empresa em Canoas, e aí ele largou essa empresa para empreender. E a minha mãe sempre se dedicou à família, né? A cuidar de nós, filhos, a se dedicar ali para casa, para os filhos, enfim. O hábito bom, assim, que eu sempre vi neles foi aquele lado, aquele olhar de dedicação, de cuidado, sabe? Não posso falar muito, senão eu me emociono. Ai, que linda. Mas aquele cuidado, aquela dedicação, sabe? A valorizar os esforços, em valorizar a responsabilidade. Porque eu me lembro que, como meu primeiro emprego foi com meu pai, eu aprendi muita coisa com ele. Sim. Uma delas é ter muita responsabilidade, sabe? Eu me lembro que eu pegava, meu horário era 1h, eu não podia estar lá 1h05, eu tinha que estar lá 5:01, sabe? Então isso foi uma lição pra mim, assim, eu aprendi muita coisa com ele. Ele era muito exigente no trabalho, então assim, em casa a gente era filho, lá a gente era... Não importar, não tinha... o colaborador, o empregado, entendeu? Não tinha tratamento favorável. Não, tipo assim, a gente tinha que fazer o nosso trabalho, se dedicar ao máximo e fazer o melhor. E tudo com muita dedicação ali, né? E muita responsabilidade. Então, isso eu já vim, né? De família, enfim, de aprender com eles. A minha mãe sempre foi muito, muito carinhosa, muito dedicada à família. Então, esse foi um lado bem positivo, assim, deles, né? O lado negativo que eu acho foi se cobrar demais, sabe? Se cobrar demais. E eu levei isso pra minha vida. Sim. Sabe? Leva, né? De querer dar um jeito em tudo, de querer... resolver todos os problemas. Resolver tudo, né? Eles como se dedicavam muito à família ali. Abraçar tudo, né? Achar que a gente consegue fazer todas as coisas. Exatamente. Né? E também acho que a questão, vamos ver se você se identifica, de dizer não para algumas coisas. Isso aqui eu não posso colocar o meu tempo nisso porque eu tenho essas outras prioridades, né? Então, às vezes, a gente, querendo abraçar tudo, deixa algumas coisas meia boca, que talvez tu tinha que dar mais atenção, né? Para aquilo, isso. Mas acho que a questão de cobrança é forte, né? Essa questão de cobrança, e eu fui assim, e quando eu casei, também eu me cobrava muito, sabe? Até meu marido teve que me corrigir nisso, porque eu me cobrava em relação a que eu trabalhava o dia inteiro fora. Eu chegava em casa, eu queria a casa bem limpa, a roupa tinha que estar bem lavada, a louça tinha que estar lavada, a roupa tinha que estar dobrada. Eu queria tudo assim... Perfeito. Sendo que tu não tava lá pra fazer, né? Tipo, tu tava trabalhando. Então, isso já... Sabe, eu queria dar conta de tudo. E ele teve que chegar pra mim e dizer, Gisele, para, porque as coisas de casa sempre vai ter o que fazer. Não deu pra varrer a casa, né? Hoje, mas amanhã tá tudo bem. Sim. Sabe? Então, isso eu tive que trabalhar um pouco em mim. E me corrigir em algumas coisas relacionadas a isso. Sim, não, isso é perfeito. Eu acho que a tua visão que tu trouxe é de muitas mulheres hoje também. Me identifico, porque a pessoa trabalha, cuida de filho, estuda, se dedica, faz 1000 coisas, né? Tem que cuidar do corpo, enfim, várias coisas. E aí tu olha a casa assim, mas eu queria estar com a minha casa limpíssima, né? E aí a gente tem que realmente balancear ali. O que é mais importante nesse momento, né? Bom, a casa a gente vai levando, mas eu acho que a gente tem essa questão de querer tudo perfeito. E antes a gente, né, eu digo, as mulheres, no geral, tava só em casa. Aí a casa podia estar perfeita, mas agora não, né? A gente tá fazendo outras 1000 coisas, né? E não tem como realmente dar conta de tudo. Acho que uma coisa que a gente fala, especialmente para as mulheres aqui, é não deem conta de tudo, porque a gente não consegue, né? A Gisele trouxe um exemplo aqui, né? De que a gente não consegue. Realmente, a gente tem que desacelerar em algo e priorizar aquilo que é mais importante, né? Exatamente. E como tu disse, tá tudo bem. Mas é difícil a gente chegar assim, como que eu vou lidar com algo que tá ruim, né? E ficar tranquila, né? Tipo, como é que a minha casa tá bagunçada e eu vou ficar bem com isso, né? E eu tive é um exercício, né? Sim, e eu tive que trabalhar muito isso em mim, porque eu sou muito perfeccionista. Então, eu tive que parar e pensar assim, bom, agora é melhor eu sentar com meu marido e com a minha filha e ver uma televisão, ver um filme, ou eu ficar varrendo a casa e limpando que nem uma doida, né? O que vai trazer mais importância, né? Exatamente, tempo de qualidade com eles, né? Então, eu tive que equilibrar um pouco melhor isso aí. Sim, no final das contas eu vou lembrar do quê? Do varrendo a casa ou da gente vendo TV, né? Exatamente. Acho que esse é o pensamento. Mas muito show. Vamos então entrando na pauta principal agora, né, que é família, empreendedorismo e finanças. Os teus pais, né, como a gente comentou, tu já comentou, eles tiveram 7 filhos, né? Sim. Então,
hoje, né, na visão de vocês, assim, cada filho teve um filho só, né? Sim. E aí, acho que é um exemplo também demográfico do Brasil no geral, né? Porque antigamente tinham muitos filhos e agora tá diminuindo cada vez menos as pessoas querem ter filho. E tu enxerga isso como uma decisão também financeira, assim, de repente ter visto, foi difícil criar 7, né, pros meus pais. Talvez é o que a gente vai conseguir, né, arcar com aquilo que a gente acha básico. Foi uma questão financeira também. Claro que eu pergunto pra ti, mas, né, enfim, eu digo, no geral, na família foi uma coincidência bem grande, assim, sim, né? Sim, de cada um ter um. Né? Exato. Então, como que tu acha isso, assim, essa coincidência, assim, tu acha que é uma questão financeira também, ou mais emocional? Como é que tu vê essa questão? Eu acho que a questão financeira mesmo conta muito, porque eu converso muito com meus irmãos a respeito disso, e a única que falava em ter mais um era eu. O restante, não quiseram e não querem, né? Então, foi sim, por essa questão de poder proporcionar aos nossos filhos algo que a gente não teve, que a gente sempre entra nessa pauta de querer, né, proporcionar um bom estudo, né, poder dar algo que a gente não teve na infância. Eu sei que a gente não pode dar tudo o que eles querem, porque eles também têm que se esforçar para ter, né, as coisas, mas a gente sempre quer, né, tipo, na minha época não tinha a opção de escolha, hoje a minha filha tem, né, a opção de escolher, de ir na loja, escolher um tênis, por exemplo, que ela queira, né, escolher algo que ela quer. Eu nunca me faltou nada, graças a Deus, sim. Mas eu sempre tive o básico, né. Imagina também com 7 filhos, meu pai e minha mãe fizeram muito esforço para manter tudo, né. Sim, muito. Poder proporcionar para eles, né, para os nossos filhos, algo que a gente não teve, né, poder proporcionar uma boa escola, um bom estudo. A gente, todos eu, meus irmãos, a gente sempre estudou em escola pública, né, hoje em dia os nossos filhos estudam em escola particular, então a gente quis, né, proporcionar, e para proporcionar isso hoje em dia, a gente sabe que não é fácil, né. E para 7 não daria, né? Não daria. Para 2 talvez. Mas é difícil, realmente, é muita coisa, né? Porque, como tu comentou, uma escola particular... não é só a escola particular, é a mensalidade, é o material, é o uniforme, é a van. E tem outra coisa que é o ambiente, porque eles vão estar com crianças num outro nível ali. Exatamente. E as festas vai ser em outro lugar. Os presentes são outros, né? Enfim, tu muda todo o contexto ali, né? Então, não é só a questão escolar, às vezes também tem o ambiente. Então, vai ser uma festinha lá em tal lugar. Exato. Então, vai ser R$100 ali naquela festinha, sabe? Então, isso também entra no custo, né? Toda essa questão. Então, realmente, botar o filho em escola particular é maravilhoso, né? Eu acho que é gratificante para quem estudou em escola pública poder fazer isso, mas realmente é algo que envolve muito custo, né? Muito custo. Outra coisa que eu penso muito é a questão da segurança, sabe? Eu estudei em escola pública, então não tinha segurança na entrada e saída da escola, tinha muita briga na saída da escola, sabe? Então essa era outra preocupação que eu tinha, poder proporcionar para minha filha uma escola particular, onde tem segurança, onde eu posso ficar tranquila enquanto ela tá lá. Ela tá sendo bem cuidada, ela tá sendo bem amparada ali, né? Sim. Então, sabe que todo mundo ali vai estar trabalhando em prol daqueles alunos. Então, para mim é muito gratificante. E eu acho que eles pensaram nessa questão também, tanto eu quanto meus irmãos, em questão financeira, em questão de segurança. Sim. E também algumas da família sofreram um pouco na gestação, assim, no parto. Então, ali já falavam que não queriam mais, né? A minha já foi bem tranquila, eu fiz uma cesariana, fui com a hora marcada. Então, eu sou a única ainda que falava em ter mais um. Já desistiu agora? Não sabe. Olha, eu acho que agora, pela idade, eu acho que agora não... mas Ivete Sangalo tá aí, que não nos pode... Deus é que sabe, né? Deus é que sabe. Não, mas é bom, o que for pra si vai ser. Sim. E falando já, emendando, né? Como que tu faz, assim, pra passar os valores pra G, né? A Giovana. Porque, por exemplo, hoje, como tu comentou, ela vive em outra realidade em que antes, por exemplo, a tua infância, a tua adolescência não foi assim, né? Como é que tu faz pra passar valores pra ela, assim, dessa questão mais humilde? Porque eu vejo, hoje em dia, né? Eles têm acesso a tudo, praticamente, né? Eu digo pelo Lourenço também, eles têm tantas coisas que a gente não teve, né? Então, hoje eles têm acesso. Então, é difícil, às vezes, tu dizer assim, olha, não é tão fácil ter essa coisa aqui, sabe? Tem todo um esforço, vem todo um histórico de trabalho, vem do meu pai, tal, e assim, agora a gente chegou nesse ponto. Tu conversa isso, como é que tu tenta, assim, trazer esses ensinamentos, assim, pra ela?
Ela é muito consciente, sabe? A gente sempre sempre conversou muito com ela, tanto eu, o pai dela, assim, a gente sempre sentou e conversou bastante sobre isso. Então, ela sabe muito o que a gente passou na infância, tanto eu quanto o pai dela, assim, em relação a gente ter as coisas, não nos faltar, mas a gente ter o básico, né, e ter coisas que a gente queria ter e que não tinha condições de ter, Sim. né, então a gente sempre fala isso para ela, né, em questão da escola também, para ela valorizar, aproveitar ao máximo do tempo que ela tá lá para aprender, para se dedicar, sabe, para depois ter uma boa formação, sabe, foi coisas que a gente não teve essa oportunidade, então a gente sempre conversou muito com ela a respeito disso. Ela hoje ganha uma mesada, por exemplo, e tem coisas que ela quer e que eu faço ela juntar e gastar do dinheiro dela. Olha aí, vai ter exemplo de... Então, tem coisas que eu digo assim, não, isso aqui isso aqui é contigo, tu que sabe. Tanto que às vezes ela, por exemplo, tem alguma amiga de aniversário, ela nem me pede dinheiro pra comprar presente. Ela vai lá e pega usa do dinheiro dela, sabe? Perfeito, acho que isso é um ensinamento muito bom. E ela tem também um objetivo de viagem pra fora do Brasil. Ela tem uma amiga, uns amigos nossos que foram embora, né, pra Itália, então ela tem muita vontade de ir pra lá. Eu disse assim, faz a tua caixinha, começa. Sim. Depois, quando for uma oportunidade, a mãe te ajuda e tu vai. Sim. Mas eu quero que tu vá guardando. Que a iniciativa seja dela, né? Isso. Pra não ser tipo assim, ó, te dei de bandeja. Tu teve o teu esforço também, né? Exatamente. E ela, realmente, ela fez. Quando eu vi, ela já tava com a caixinha. Ela já tem um dinheiro guardado. Então, esse é o objetivo dela, sabe? Sim. E ela vai guardando ali. E ela tem que aprender que se a gente quer algo, a gente precisa economizar. A gente precisa né... não fazer algo para fazer outro, fazer né? outras escolhas, fazer né? outras escolhas. Às vezes tem que deixar alguns desejos de lado para fazer aquilo que é mais importante, né? Então, a gente sabe que, tipo, eu empreendo, o pai dela empreende, ela é nossa única filha, mas a gente quer que ela tenha os objetivos dela, que ela vá atrás das conquistas delas e consiga isso por ela, né? E ela fala, e ela é bem inconsciente quanto a isso. Muito importante tu ter trazido essa consciência pra ela, né? Sim. E também esses exemplos, assim, né? De tipo, tá, tu quer, então tá. Então, mas tu começa por ti, depois chegar uma oportunidade eu te ajudo, mas o passo inicial e o esforço mensal vai ser teu, né? Exato. Isso é perfeito. E tu, como comentou de se cobrar demais, tu cobra ela demais? Tu já trabalhou isso? Sente que tu é uma mãe que cobra muito? Sim, eu sou mais exigente e cobro mais que meu marido. Então, eu me cobro e eu cobro dela também em ajudar em casa, em ter os deveres dela, sabe? Então, eu digo pra ela, a gente é uma equipe, né? Então, assim, eu faço isso, teu pai faz isso, tu faz aquilo. Em momentos a gente faz, vamos todo mundo se organizar aqui para depois a gente sentar, ver um filme, curtir junto. Então, a gente é uma equipe, a gente tem que trabalhar junto. Muito bom. Então, a gente tá sempre em sintonia, assim. Sim. E eu cobro dela, sim. Ela tem que estar sempre ajudando. A parte ruim para viver a parte boa também, né? Assim, porque senão só viver a parte boa não sabe o custo. Quer limpar a casa, fazer as coisas. Eu digo pra né? ela, sou a mãe chata que fica, mas eu quero ter o melhor, eu quero que tu aprenda o melhor, eu quero que tu, né, saiba o que é certo, o que é errado e é o papel de mãe, né? Mãe tem que ser chata. E tem aqueles momentos bons também, que a gente vai pro shopping juntos, eu e ela. Isso é maravilhoso. Eu penso assim, eu queria tanto ter uma filha pra ter esses momentos assim, né? Talvez um dia. Mas, porque o menino não tem essa coisa, né? Não tem. Tipo, vamos só caminhar pra ver. Ele quer um objetivo já. Cara, é só caminhar no shopping, a gente vai olhar umas coisas e tal. Mas não, o guri já quer. Não, vamos fazer outra coisa, né? Eu pensava, eu queria uma parceirinha. E a menina assim. já é parceirinha de sair, né? Falou, primeira coisa, vamos pro shopping, vamos passear. O pai dela detesta shopping. Ela adora estar comigo coisa boa. nesses eventos, assim, né? De passear, escolher uma roupa, escolher um calçado, poder estar junto ali. É um momento nosso. É muito bom. No relacionamento com teu marido, assim, vocês conversam sobre dinheiro, sempre conversaram, ou de repente, no início não tinha muito esse assunto, depois a gente chegou nessa pauta, como é que foi, assim, essa questão? Porque ainda tem essa questão de casais meio que não contarem muito a questão financeira, e até onde cada um se desenvolve bem, ok, né? Mas às vezes um tá trazendo um problema e o outro tá querendo resolver, né? Tem essa dissintonia, assim. E como é que vocês sempre conversaram, não? Como é que foi? Sempre foi muito tranquilo. A gente, assim, tudo é nosso. Nada é só meu, nada é só dele. Tudo é nosso, tá? Se eu tenho, ele tem. Se ele tem, eu tenho. Então, ele empreende também. Então, ele tem o trabalho dele, tem o sócio dele, né? Eu cuido mais da parte da clínica, né? A parte do laser agora. Então,
é sempre assim, é sempre tudo junto. Tudo que a gente vai adquirir também é junto. Sempre conversado. A gente sempre conversa, vamos investir nisso, vamos comprar isto. Então, é sempre junto, sabe? E ele é meu maior incentivador, na verdade, quando eu quero investir em algo, né? Ah, que show! Porque ele diz assim, se é o que tu quer, vai te fazer feliz, vamos fazer, sabe? Então, ele é super o meu apoiador, assim, para as coisas. E tudo que ele quer também, ou adquirir, seja algo mais para ele, tipo, enfim, um carro, alguma coisa que, né? A gente sempre trabalha Debate junto, ali, assim, vê o decide que vai dar. junto, isso. Isso é Então, importante, é sempre né? muito bom, assim. A gente sempre teve o apoio um do outro, assim, nada é separado, sabe? E já teve momentos em que um ajudou mais que o outro, por exemplo. Já Sim. teve momentos, porque a gente sabe que tem altos e baixos. No Então, empreendedorismo. isso é bom a gente trabalhar em áreas totalmente diferentes, assim, né? Porque já teve momentos que a área dele estava melhor que a minha, né? Em que ele colaborou mais. Teve momentos em que eu pude colaborar mais e que a área dele estava muito ruim, né? A gente passou por pandemia, a gente passou Sim. por, né, enchente. Então, teve vários altos e baixos, assim, né? Que E a vocês gente equilibraram. sabe exatamente que o empreendedorismo acontece isso, né? E então foi um equilíbrio bom, assim, pra gente. A gente trabalhar em áreas diferentes e sempre ter o apoio um do outro. Sim. E ele, como um homem, num geral, assim, tem essa visão de ser o provedor, né? E nos momentos em que tu foi a provedora, ou que a maior parte veio do teu trabalho, pra ele foi tranquilo ou, tipo assim, Sim. meu Deus, preciso... Ou deu um ataque cardíaco. Não, ele disse que até deu vontade de ser dono de casa. É bem mais tranquilo, né? Ele disse, eu acho que agora eu vou ser dono de casa. Ah, perfeito, Ficar mais pronto. por casa, cuidando da família. Bem bom, Mas né? foi por pouco tempo. Mas coisa boa, né? Porque tem também essa questão, assim, às vezes, de não entender. E de não se Sim. sentir bem com a mulher sendo próspera, né? Sim. Então, que bom que tem esse equilíbrio total, assim. Não, foi bem Muito tranquilo. show. A gente sempre apoiou muito o outro. Ai, show. E qual que foi o caminho, assim, hoje pra tu ter a clínica, né? Tu é sócio administrador, enfim. Como é que tu chegou, né, a criar a clínica, assim? Tipo, tu já trabalhou em alguma clínica, depois tu abriu a tua, pegou uma franquia. Como é que chegou nesse passo, assim, né? Sim. Quando eu me formei no ensino médio, eu tentei 2 vezes vestibular para odontologia, que sempre foi a área que eu desejava entrar, né? Então, eu fiz vestibular 2 vezes para odonto na URGS, porque na época eu não tinha condições de pagar uma faculdade particular, Sim. que a gente sabe hoje em dia que é uma faculdade muito cara, né? O investimento é muito alto e na época eu não tinha condições, eu nem cheguei a cogitar para o meu pai e para minha mãe. Sim, é uma coisa que a gente né? nem pergunta, né? Nem pergunto, eu só tentei URGS e não consegui. Então, eu sabia que aquela era uma área que eu queria entrar. Então, o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar, eu saí da empresa do meu pai, né? Do comércio dele, para trabalhar numa clínica odontológica. E ali eu comecei. Aí comecei a ver, comecei a trabalhar na recepção e comecei a ver que era uma área que realmente eu queria entrar. Só que ser dentista estava um pouco fora da minha realidade, né? Porque eu não conseguia fazer a faculdade naquele momento. Sim. E eu comecei a fazer um curso técnico. Fiz um curso técnico de prótese dentária. Aí, quando eu fiz toda a parte de estágio do curso de prótese, eu vi que não era algo que eu queria fazer, aquela parte. Mas valeu muito pro meu aprendizado, Claro. porque é uma área que eu queria estar, né? Então, eu acho que o conhecimento ninguém te tira, né? Então, só agrega, né? Só agrega. Então, algo que valeu muito a pena eu fazer, né? Pelo meu conhecimento. E eu gosto da parte de prótese, mas não gosto de fazer, né? Então, seria a parte do curso técnico, eu fabricaria, né? As próteses dentárias e tal. E eu vi que aquilo ali não era pra mim, eu não queria. E aí, eu continuei trabalhando em clínica odontológica. Daí, eu trabalhei por muitos anos, em mais de uma clínica, né? Eu fui trabalhando. Daí, eu decidi fazer o técnico em saúde bucal. Daí eu fiz o técnico, aí eu saí da recepção e fui trabalhar mais junto com os dentistas. Sim. Auxiliando em cirurgias, materiais, instrumentais, toda essa parte interna lá, tendo aquele cuidado com o paciente na hora de uma cirurgia, acompanhando ali o profissional. Isso tudo eu fiz, né? Depois que eu fiz o técnico em saúde bucal. E eu vi que era uma área que eu amava estar, e é ali que eu queria estar mesmo, mas eu queria crescer. Sim, naquela não queria área. ficar ali. Eu não queria ficar só auxiliando ou só ficar na recepção, eu queria algo mais. E aí surgiu a oportunidade de montar a clínica, surgiu a oportunidade do espaço. E aí meu marido veio.
Eu acho que essa é a oportunidade. Tu já faz tudo, tu sabe administrar, porque eu trabalhei muito tempo administrando, recepção, cuidando do financeiro. Depois eu trabalhei em toda a parte interna, acompanhando os profissionais nos atendimentos de instrumental. Então eu já tinha todo o conhecimento para montar meu próprio negócio, né? Que foi o que ele disse. E aí eu disse, meu Deus, não... Eu fiquei com muito medo, eu pensei assim, é uma responsabilidade muito grande, será que eu vou dar conta? E ele sempre foi meu maior incentivador, sabe? Então ele disse, não, surgiu essa oportunidade desse espaço, vamos montar. A gente consegue, tu sabe tudo, né? Então tu vai conseguir. Então na época, assim, eu apostei todas as minhas fichas, na verdade, porque, a gente tinha uma reserva, que a gente sempre foi, né, de economizar para ter uma reserva ali. Mas na época eu vendi meu carro, eu fiz o financiamento das cadeiras para poder abrir o negócio, a gente teve que reformar todo o espaço. Então, assim, eu apostei tudo que eu tinha e o que eu não tinha ali, sabe? Foi assim, eu apostei todas as minhas fichas, mas apostando que aquilo ia dar certo, sabe? Por isso que deu certo. Tá dando. São 14 anos, né, agora, graças a Deus. Acabou de fazer a festa, né? De 15. É o debut, o ano que vem. Então foi muito gratificante, assim, poder montar nesse espaço que deu super certo. No início a gente sabe que não é nada fácil. Para mim foi, assim, um desafio, né? Porque eu apostei todas as minhas fichas ali. E no início um pouco lento e tudo mais, até o pessoal conhecer algo novo que tinha ali na região. Então, mas foi super, assim, gratificante poder montar essa empresa. E hoje em dia eu tenho os colaboradores, eu tenho os meus parceiros de trabalho, que a gente conseguiu formar uma equipe super boa, sabe? De profissionais super qualificados, que estão sempre estudando para poder entregar o melhor para os nossos pacientes. Muito show. E tu depois, né, tendo condições, tu não pensou em fazer odonto? Olha, muita gente me pergunta isso, mas não. Depois que eu comecei a mais administrada e eu tirei a ideia de fazer a faculdade de odonto e investir esse dinheiro na faculdade, porque eu não ia conseguir atender e administrar e manter tudo junto. Eu não ia dar conta, eu acho, disso, sabe? Então eu preferi ficar mais administrando o negócio do que trabalhando. E como eu tinha vários parceiros ali excelentes, irmãos, né? Então, pessoas confiáveis que estão ali comigo. Alguns começaram comigo lá em 2012 e estão comigo até hoje, né? Imagina! Que show! Então, é muito eu sou testemunha, porque eu vou lá na Odonto X, né? Recomendo muito, inclusive. Precisar de dentista é lá, inclusive a dentista infantil, como é que chama? Odontopediatra. Viu? Odontopediatra. Ela é maravilhosa, ela atende Lorena assim, eu penso assim, agora ela não vai conseguir porque ele é muito chatinho, ela consegue fazer tudo, ela bota o molde, ela tira o molde, ela bota o aparelho, ela tira o dedo, olha, é perfeita. Tu acha que ela, assim, ó, não vai querer, ela consegue um jeitinho, essa é perfeita. Ela é muito boa. Ela é muito boa. E agora tu tá entrando no ramo do laser ali, né? Como é que chegou essa vontade ou esse serviço aí dentro do teu escopo de trabalho, né? Como é que, da onde que veio? Tá. Assim, em 2022, foi 2022, isso. 2021, 2022, por ali, eu precisei fazer a despigmentação da minha sobrancelha. Ela estava muito marcada, ela estava muito forte. Para corrigir, eu acabei fazendo uma em cima da outra, botei pigmento em cima de pigmento, e depois eu já não estava me gostando mais. E eu precisei procurar esse serviço de remoção a laser. E foi uma coisa que eu sei, hoje eu penso, porque é difícil para as pessoas até decidirem que realmente vão querer fazer esse processo, porque é um processo. É um processo que exige tempo, exige paciência. E eu mesma fiquei quase um ano pensando se eu ia fazer. Imagina! A despigmentação da minha. Era um processo que eu tinha medo que eu ficasse marcada, que eu tivesse cicatriz, sabe? Que pudesse ficar pior do que estava. Muitos medos. Então, era uma coisa que eu tive que amadurecer bem até pensar, não, é o que eu quero fazer, eu vou fazer. Então, eu entrei no processo, né? Eu precisei fazer 6 sessões de laser na micro para tirar toda a micropigmentação. Um processo que valeu muito a pena, super indico para quem quer fazer esse processo, né? E aí foi então que eu me apaixonei por essa área. Eu pensei assim que era algo que
que eu queria também fazer para proporcionar essa mudança que eu tive em mim. Sim. E na odonto eu não entrego esse serviço, entende? Não é tu que faz, Não né? é eu que faço, que eu proporciono essa mudança na vida da pessoa, sabe? E eu tive aquela experiência comigo, e eu pensei, é isso que eu quero proporcionar. E foi uma área que eu sempre gostei também, da área da beleza, Sim. né? Então eu vejo que quando eu boto os meus 2 jalecos um do lado do outro, assim, o da Odonto X e o meu de despigmentação, eu digo, são as minhas paixões, assim. Sim. Porque foi algo que eu quis, foi uma área que eu quis entrar, que eu pensei muito, e eu comecei a investir em 2022 em cursos. Até hoje eu estudo muito, porque eu faço especializações, eu faço mentorias, eu vou em congressos. Então eu acompanho. Eu vou sempre me atualizando para poder entregar sempre o melhor também. Sim. Então foi uma área que eu quis entrar, né? Para proporcionar, para poder fazer essa entrega, né? E questão das tatuagens também, né? Que muitas pessoas têm tatuagens que um dia fez sentido lá atrás, hoje em dia não faz mais sentido aquela escrita, aquele nome, o nome de uma ex-namorada, de um ex-namorado, uma pessoa que já se foi, né? Que não faz mais sentido na vida da pessoa ter aquela marca ali. Então, eu poder proporcionar esse processo, essa mudança é muito gratificante para mim. Sim. Claro que é algo que exige paciência, exige tempo, a pessoa tem que estar consciente, né, de todo o processo, de todo o tratamento, mas que vale muito a pena. Sim. Muito show. E eu tô muito feliz, assim, com as minhas escolhas, assim, né, porque são 2 áreas que eu adoro trabalhar, eu consegui conciliar, fazer isso dentro do meu próprio trabalho. Sim. Então, conforme eu tenho clientes ali, eu atendo, aí eu trabalho na parte da odonto, eu administro, eu concilio com meus horários de agendamento do laser, então... Coisa flui. Exatamente, é muito bom. Muito show. E tu, quando tu começou, tu comentou que foi funcionária em consultórios, né? Sim. E às vezes a pessoa quer empreender, que eu sempre comento essa questão, quer empreender, mas às vezes quer abrir um negócio que nunca teve vivência, né? Então, por exemplo, assim, tu soube todos os problemas de mais de um consultório, então com certeza tu via coisa assim, isso aqui não tá bom. Vai guardar pra mim. Isso aqui não tá bom. Então, tu já tinha a experiência do ruim, do que funciona, do que não funciona, de preço. Tu tinha todo o mercado, como teu marido falou, né? Tu tinha tudo. Sim. Então, abrir um negócio pra ti não é dar também uma cartada, né, fora do contexto. Tava ali no teu contexto. E, às vezes, quando a pessoa quer empreender, é isso que eu digo. Às vezes, tu nunca lidou num restaurante, tu quer abrir um restaurante. Então, a gente tem que se aproximar daquilo quando a gente quer abrir um negócio, né? Ou abrir um negócio naquilo que a gente já faz, né? Que isso não quer dizer que não vai dar certo se tu não tem aquele conhecimento. Mas fica muito mais fácil se tu já tem todas as cartas na manga ali, né? Pra tu realmente começar um negócio, né? Então, o pessoal que quer empreender se aproxima do negócio que tu quer. Às vezes, eu tenho sonho de ter um restaurante, mas não conheço nenhum restaurante, não tem familiar que é dono. Conhece alguém, vai lá, revisa, conversa com alguém, sabe? Troca uma ideia pra ver como que funciona aquilo, pra realmente tu dar essa peitada, né? De abrir um negócio aí que talvez tu não tenha tanto conhecimento. E falando em empreender, pra ti, quais são os maiores desafios em empreender? Acho que é a instabilidade. A instabilidade em relação ao financeiro, assim, a gente sempre tem uma reserva, né? A gente sempre procura ter uma reserva, que muitas vezes a gente tem gastos mais assim, inesperados. Né, durante o mês, é uma cadeira que deu problema, é um compressor, então a gente tem que estar sempre preparado para isso. E nem sempre o movimento é tão bom, né? Ele oscila muito, né? Empreender isso, né? Lidar com a imprevisibilidade. Lidar ali, com essa instabilidade também, porque um mês é super bom, o outro mês nem tanto, né? Então tu tem que estar preparada para esses momentos, assim. Então, acho que um dos desafios, assim, é lidar com essa instabilidade. Sim, sabe? E aí, então, quando tá as vacas gordas, teve uma outra participante, a Gabi, que ela comentou isso também, que nas vacas gordas a gente guarda para as vacas magras, Exatamente, porque tem meses, por exemplo, que tem muitos feriados, que tu sabe que vai ter menos dias de atendimento. E esse ano tem muito feriado, né? Tem férias coletivas no final do ano, que a gente acaba fechando um período ali de Natal e Ano Novo, porque os laboratórios de prótese, por exemplo, tudo fecham, né? Os colaboradores, os meus parceiros, a maioria, às vezes tem famílias fora, assim, quer ir viajar, quer tirar de férias, então a gente acaba tendo um período ali de férias coletivas, e aí tu tem que ter esse caixa,
né? Pra Para esses momentos, porque pensando, às vezes, né, 2 semanas aí, nesse meio tempo fechado, né, sem entrar. Impacto. Então, tem que estar sempre preparada. Sim. E tu já pensou em algum momento, dentro dessa trajetória, assim, em desistir, por exemplo, na questão da clínica, assim? Tipo, em algum momento tu pensou assim, não vai dar certo, vou fazer outra coisa, ou não? Sempre foi muito confiante de que vai dar certo. Eu sempre fui muito confiante de que vai dar certo. Sejam confiantes, viu, gente? Sempre muito confiante de que vai dar certo. E eu não diria desistir, mas eu já pensei em desviar a rota. Tipo assim, talvez esse modo aqui não tá bom, vamos fazer por esse lado, mas nunca desistir daquilo que foi meu sonho. Foi algo que eu sempre quis, né? Sim. De empreender, de ter o teu negócio. De ter o meu próprio negócio. De algo que tu gosta, da tua vivência ali, né? Exatamente. Então, foi uma coisa que já vem muito lá de trás, era algo que eu sempre quis ter, e agora com o laser isso me completou profissionalmente, Porque sabe? daí, tipo, na odontologia, ali tu não executa, né? Tu tá ali, claro que é tudo através de toda a tua organização e dos profissionais, mas agora com o laser é tu que faz, né? É a tua mão. Então, isso me completou profissionalmente. Sim, assim. ficou 100%, né? Muito show. E que conselho tu daria para quem quer começar o seu próprio negócio? Eu diria que tu vai ter medo, que tu vai ter insegurança, mas que tu precisa confiar no processo. Só vive o propósito quem suporta o processo. Perfeito. Acho que isso fala muito sobre empreender, né? Então, tu vai ter medo, tu vai ter insegurança, mas tu tem que confiar que aquilo vai dar certo. Ainda mais se é algo que tu já sabe, que foi o meu caso, é algo que eu já trabalhei, eu já dominava, eu já fazia, e eu só precisava abrir o meu próprio negócio. Sim. Então, para mim, não digo que foi fácil, foi difícil, porque passar por todo esse processo, eu abri mão de muitas coisas para poder montar o meu negócio, sabe? Então, foi todo um processo, né? Não foi fácil, mas é algo que eu queria e eu apostei naquilo e deu certo. E é isso também que eu já teve esse assunto aqui também, mas retomando, que às vezes é que dá aquele passo para trás para dar 2 para frente, né? Exato. Porque às vezes a gente quer fazer uma mudança ou quer investir em algo, mas não quer se desfazer de nada. E eu acredito que deve ser muito difícil tu vender um carro para tu abrir um negócio. Eu acho que deve ser um desafio muito grande, né? Tirar aquele conforto. E às vezes é isso, a gente precisa dar um passo para trás. Pra gente crescer. Hoje tu tem um carro de novo, enfim. Tudo deu certo, né? Sim. Então, às vezes a gente tem que se desfazer de algumas coisas que naquele momento não vai caber tudo, né? Exatamente. Se tu não vendesse, tu não ia fazer. Exatamente. Né? Então, eu vendi o carro, eu financiei as cadeiras, eu fiquei, apostei tudo que eu tinha. E eu ainda fiquei devendo. Claro. Né? Então, eu tive um financiamento cumprido ainda pra fazer o pagamento, mas deu tudo certo. Sim. E quem são as tuas inspirações, sim? Profissionais, pessoais, na tua vida, no geral? Minhas inspirações, pessoas que tentam, não desistem, sabe? Persistem naquilo que querem, nos seus sonhos. Uma das minhas inspirações também é meu marido, porque ele é uma pessoa assim que ele foca na solução. Porque eu muitas vezes assim, eu tô com algum problema, eu fico remoendo naquele problema, e ele não. Ele pensa assim, como a gente vai resolver isso? Sabe? Ele foca direto na solução. E isso é muito bom. Me ajuda muito. Imagina. Eu também. Eu fico pelo menos um dia inteiro com aquilo assim, ó. Exatamente. Tu fica remoendo, fica pensando, meu Deus, esse, aquilo, aquele problema, aquilo, como é que eu vou resolver isso aqui? E ele não. Resolutivo ele, né? Ele não. Muito. E ele sempre diz pra mim assim, não, tu não tem que focar no teu problema, tu tem que focar na solução desse problema. Sim. E isso me inspira muito, assim, porque ele sempre foi assim. Sim. E me ajuda muito. Muito show. Agora, entrando na parte final, né? Vamos botar a tua conta do avesso, né, Gisele? Vamos ver, então. O que é ter uma vida bem-sucedida pra ti? Uma vida bem-sucedida para mim é ir atrás dos meus objetivos, conquistar, sem abrir mão da minha qualidade de vida, de estar com as pessoas que eu amo, sabe? É poder conquistar todos os meus objetivos e poder ter tempo de qualidade com a minha família. Muito perfeito. E qual gasto para ti é inegociável? Inegociável, saúde e bem-estar. Eu acho que se a gente não tiver saúde, tanto psicológica como física, a gente precisa ter para conseguir, né, os nossos objetivos, para conseguir correr atrás de tudo mais. Então, para mim, é um gasto inegociável. Eu sempre me cuidei, né, sempre fiz os meus exames periódicos, sempre cuidei da minha saúde. Sim, importante. E qual que é o teu mimimi? Tipo, aquele gasto assim que, tipo assim,
Pra que Mimimei. que ela tá gastando isso, cara? Mas qual que é o teu mimimi? Meu mimimei é viagem, Ah. comida boa, Ah, sabe? não. Poder estar ali junto com a minha família, conhecendo outros lugares. Eu não fui ainda em muitos lugares, tá? Mas tem muitos mimimei ainda que eu quero Sim, estão me projetados proporcionar, que já estão na lista. na lista. Ai, muito Mas show. acho que viagens é um mimimei, assim, que É um investimento daí também, É. né? Porque indenização é algo que a emocional, gente né? merece, né? Tanto Merece esforço, tanta muito. dedicação com família, com trabalho, a gente merece um Merece mimimei muito. de viagens. Com certeza. E qual é o gasto que te deixa mais triste, assim, conformada em ter que gastar? Tipo assim, eu pago aquilo ali, mas me corrói por dentro. Os impostos. Eu tinha quase certeza que tu ia falar isso. Os impostos. Não deixa de pagar, Sim, claro, sim. né? Mas eu acho que poderia ser mais justo. Sim. Mais justo. E é aquela assim. coisa que a gente pensa na contrapartida, né? Tipo assim, eu pago, É. mas o que eu O ganho que eu de ganho volta? de retorno com Sim. todo esse valor que é Sim. pago de impostos? E dói, né? Quando quem não é empresário, assim, não paga o imposto ali sobre o faturamento, não tem esse sentimento. É difícil de entender, por exemplo, se tu trabalha de carteira assinada e tem um descontinho ali no contra-cheque. Mas quem tem empresa e paga o imposto ali, que às vezes é um percentual que te sai direto dali, né? E é dolorido, sei, é dolorido. Então, a gente fica assim, é como se estivesse botando fora o meu dinheiro, né? Porque Exatamente. tem essa questão de, não tem uma contrapartida adequada, daí precisa disso, não tem, eu tenho que pagar um plano de saúde porque talvez o SUS não vai resolver todos os meus problemas. Exatamente. Então, eu entendo esse sentimento. Quando vai chegando dia 20, eu já vou ficando triste. Sim. Que tem que pagar os impostos. Mas é que nem tu falou, se a gente tivesse um retorno bom, principalmente de saúde, né? Não tivesse que ir para uma consulta particular, né? Não dá Que para é depender caro. hoje em dia só do SUS, porque senão tu fica muito tempo nas filas. A gente Sim, não tem muito tempo para isso. Exatamente, muito tempo. Então, fila. o que tu acaba fazendo? Ou um plano de saúde ou pagar as consultas particulares, né? Não Sim. tem como. Então, a gente gostaria de ter esse retorno, pelo menos, né? E a Sim, gente não tem. justo. E qual que é o teu maior custo no mês, assim, na tua vida pessoal? A minha vida pessoal, alimentação. Ai, todo mundo, né, guria? Todo mundo vem aqui e fala de alimentação. É mesmo? A alimentação, Tá muito maior caro. custo, tá tudo muito caro. Tudo muito caro, imagina. E assim, tu tem que evitar um pouco de ir no mercado, né? Porque a Sim! gente vai pra comprar 2 coisas e a gente compra 4, Esse 5. exercício é muito difícil. Então é muito difícil mesmo. Porque daí tu Muito fica pensando, difícil. vou comprar isso, porque daí de repente eu já faço outra coisa. Exatamente, eu passo Já muito vou por comprar isso. mais esses ingredientes, porque de repente amanhã eu já faço um doce. Aham, e aí fica lá. E aí fica lá, de repente tu nem fez naquela semana e é um gasto que tu, né, não teve precisava. ali, enfim. Não, às vezes eu faço isso. O Lourenço adora andar com carrinho, né? Aham. Empurrar o carrinho. Só que daí se a gente leva o carrinho, a gente enche o carrinho, né? Sim. Então eu falo, leva a cestinha, vamos de cestinha hoje, por favor, que daí a gente só pega o que precisa. Mas assim, nunca a gente consegue comprar só as duas coisas. Tipo, vamos comprar um pão, Exatamente. um queijo. Mas esse aqui tá bom também, vamos levar. É difícil, Ou o preço né? tá bom, tá em promoção, daí É. tu já, aproveita, Vou vou levar aproveitar. mais isso, vou levar mais É aquilo. impossível. O mercado acho E que é um fora- desafio, né? E fora quando tu chega em casa e ainda pensa, esqueci de tal coisa. Às vezes você ia comprar só aquilo, né? Vai pra comprar uma coisa e volta sem aquilo. Aham, comprou tudo menos aquilo. Não, acontece. E o gasto hoje em dia com alimentação tá muito alto. Sim, eu acho que a maioria tá nesse voto aí também, quem não paga aluguel, né? Porque quem paga Sim. aluguel, às vezes é o aluguel o custo mais caro, né? Sim. E tu guarda dinheiro, que investimentos tu faz? Vocês fazem, né? Porque eu já vi que são unidos, o marido. Sim. Os nossos investimentos é imóveis. Sim. É imóveis. A gente investe, normalmente aparece alguma coisa boa em questão de terreno, imóveis para aluguel, né? Para Sim. alugar. Então, a gente normalmente investe em terras. A gente fez recente agora, né? A gente comprou umas terras. Então, a gente imóveis, né? Sim. A gente vê uma oportunidade ali que tá dentro do nosso alcance, vai ser um bom negócio, porque é algo que eu acho que sempre valoriza. É mais seguro, vocês se sentem seguros também fazendo isso, né? Exatamente, porque hoje a gente tá ganhando um aluguel ali, né? Uhum. De umas casas de aluguel, enfim. Mas aquele espaço tá só valorizando. Sim. Tipo, a gente comprou por um valor, a gente vai vender por outro valor. Sim, Então, é exato. uma forma de tu... Alocar o teu dinheiro ali pra ele render, né? Exatamente. E eu vi no Instagram até um pessoal falando em questão de apartamento, né? Que o apartamento compra o ar, né? Tá comprando o ar, porque tu não tem a terra.
Ah, sim. né? Sim. E aí eu vi a importância, porque assim, começou a se repercutir agora. Tu viu que os terrenos estão caros agora já, Sim. né? Não estão mais 5 mil. Sim. Há tempo já. Já foi a época de comprar. E porque o que acontece? A terra é escassa, né? Então, Sim. assim, em algum momento não vai. Todo mundo já vai ter comprado, assim, né? Enfim, cada vez, como tu falou, vai se valorizando. E aí eles fizeram um comentário de contraponto, assim, que o apartamento, tu não tem uma terra, né? Por mais que tu tenha o box da garagem ali, tu tá comprando um espaço do ar ali, né? E aí eu fico pensando, ainda bem que eu ainda não investi em apartamento, porque inicialmente tinha um desejo, assim, de, vou botar pra alugar. Mas um terreno ou uma casa, ele tem... Porque numa casa, tu pode botar um prédio, se quiser. Sim. Agora, o apartamento, tu não faz mais nada ali, né? Sim. Então, tem esse cuidado também, até alerto, né? Quem quiser investir em imóveis, ter essa visão, assim, sobre essa questão do apartamento, né? Que te traz uma inflexibilidade ali, né? Aquilo ali deu. Agora, uma casa, tu pode criar 3, 4 lojas. O terreno, tu pode abrir um mini comércio, né? Então, acho... Exatamente. Então, tu vê uma oportunidade de um terreno, por exemplo, aí tu coloca ali um comércio com, né? 4, 5 2 lojas, espaços, 3 espaços, 4 espaços, 2 embaixo, 2 em cima. Realmente. Acho que é mais interessante do que essa questão de apartamento, né? E o apartamento tu não tem muita escolha, né? E, eu digo assim, muita liberdade, né? Pra escolher as cores que tu quer pintar. Nada, né? E também, nem se tu quiser abrir um comércio, muitas vezes tem lugares que não é permitido. Se tu quiser fazer uma coisa home office ali, de delivery, entrega, também não tem essa flexibilidade em muitos lugares, né? Sim. Então, tem essas questões, assim, de escolha entre apartamento e casas ou terrenos, né? Eu acho bem mais interessante, concordo contigo, dessa questão. E imóveis eu acho bom pela questão de valorização, né? Sim. Valorização. Além de tu estar ganhando ali um aluguel de algo que tu, né, alugou ali, o teu espaço está valorizando. Sim, em algum momento, ou se quiser terreno, trocar, que seja, né? Tu compra por um valor, daqui a pouco tá valendo um valor maior, então tem esse ganho um modo ali. de... tá preservando a tua renda ali, né? Vai valorizar. Exato. Muito interessante. Chegamos ao nosso fim do nosso encontro de hoje. Queria te agradecer muito. E pra quem não sabe, temos uma curiosidade aqui entre nós, que a gente faz aniversário no mesmo dia. Verdade. Dia 11 de julho. Mandem presentes. E aí, mesmo dia, exatamente. Então, assim, a gente deve ser muito parecido em muitas coisas. Ascendentes, coisas e tal, né? Eu me cobro muito também, me identifiquei com muitas coisas que tu falou. E queria te agradecer, né, por ter esse tempo de vir aqui, conversar com a gente. Acredito que vai ter muitas pessoas que vão se inspirar. Eu já me senti mais inspirada, Ai, assim. que bom! Sério, já me senti assim, com mais força de vontade para as coisas. Vamos lá, achei um papo super legal. Então, só te agradecer mesmo. E conta um pouquinho, vende o teu peixe um pouquinho aí da Odonto X, dos laser. Conta aí pro pessoal na câmera. Foi um prazer para mim estar aqui contigo hoje, né? Poder falar um pouquinho da minha vida pessoal e profissional. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho do meu trabalho, acesse lá @odontox, que vocês vão conhecer os trabalhos que a gente faz, as especialidades que a gente trabalha. Hoje a gente tem uma equipe de 8 profissionais, cada um com sua especialidade, sempre trabalhando para entregar o melhor para vocês. Então sigam lá @odontox e fiquem por dentro dos nossos procedimentos. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre remoção a laser, acessem o meu perfil @gisele.o.barbosa. Então, se você tem uma micropigmentação, uma tatuagem que não faz mais sentido para você e quer remover, me chama lá no direct, será um prazer atender vocês. Perfeita, então eu te agradeço muito, ficou ótimo. Vamos dar um tchauzinho pra câmera.